No último final de semana, eu pedi aqui na comunidade do canal que vocês mandassem as perguntas de vocês, questionamentos sobre o Internacional, que eu escolheria as melhores e responderia em vídeo. Pois é, chegou o momento. Chegou cada pergunta bacana, cada questionamento bom sobre o Inter, que eu selecionei os melhores e vou responder a partir de agora. Mas antes eu quero fazer um convite para ti que é colorado, tá chegando, caindo de paraquedas por aqui. Primeiramente eu espero que tu goste do conteúdo. É um conteúdo feito com muito carinho, com muita atenção, com muita seriedade, de um jornalista colorado identificado para milhares de colorados que me acompanham diariamente por aqui. Então se tu gostar do conteúdo, não te esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e também deixar o teu like nesse vídeo que ajuda demais. E também quero fazer um convite para ti que já é inscrito no canal, já é meu amigo de longa data por aqui, considera se tornar membro. Por um valorzinho pequenininho por mês, tu me ajuda também financeiramente. Tu sabe que aqui é um jornalismo raiz, sem rabo preso com ninguém, completamente independente e o teu apoio é muito importante. Se tu sentir vontade de se tornar membro do canal, é só clicar no botão que tem embaixo desse vídeo. Agora vamos lá responder as perguntas de vocês. Vamos começar com a pergunta do Rodrigo. Já tem o time para a estreia do Brasileirão? Então, há algumas dúvidas, afinal, muitos jogadores voltaram na reta final do Campeonato Gaúcho, assim como há algumas lesões, como por exemplo o caso do Rocher. O Rocher voltaria a ser titular, embora o Antony tenha sido campeão gaúcho, esteja muito bem, mas o titular do Internacional é o Rocher. É um goleiro muito experiente, uma das lideranças do vestiário e titular da seleção uruguaia. Mas ele sentiu novamente um problema no joelho nessa data FIFA e não deve voltar ao gol do Internacional. Com isso, ao menos esta dúvida deve ter acabado. O Antony deve seguir como goleiro titular do Internacional nesse início do Campeonato Brasileiro. Também na zaga, Victor Gabriel tá fora dessas primeiras rodadas do Brasileirão. Quem é que vai substituir ele? Até então, o Rohel vinha entrando por ali. Só que agora o Juninho também estará à disposição. E eu acredito que o titular será o Juninho. Ele foi contratado justamente para ser esta peça importante. Outra coisa importante, o Thiago Maia tá 100%, tá com a cabeça no Internacional, já deu como finalizada a negociação com o Santos e com isso deve voltar a ser titular do técnico Roger Machado. E obviamente aí as dúvidas na frente. Afinal, o Wesley voltou, Borré voltou, só que ao mesmo tempo o Carboneiro tá muito bem, o Ener Valencia tá recuperando grande fase e isso a gente só deve saber realmente horas antes da estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro. Então hoje ainda é muito complicado cravar a titularidade, cravar qual vai ser o time dessa estreia. Afinal, muitos jogadores voltaram, jogadores de qualidade, e o Roger Machado tem aquele problema, bem entre aspas, bom para resolver. Genealogia Colorada pergunta, aliás, ele que é membro aqui do canal há muito tempo. O Inter pretende fazer algo para ter o D'Alessandro contra o Flamengo e contra o Bahia? Bom, o Dali, como todo mundo sabe, tá punido e a princípio tá fora dessas partidas. A informação que eu tenho é a seguinte: na segunda-feira ocorreu uma reunião, como costuma sempre ocorrer, do Conselho de Gestão do Internacional para analisar também este assunto. Mas até hoje, até esta quarta-feira, nada foi feito. O Conselho de Gestão do Internacional, a direção colorada, assim como o departamento jurídico do clube, até este momento não fez nada. Não entrou com nenhum recurso para contar com o D'Alessandro nessas duas partidas, para reverter essa punição ao seu dirigente. Então, a princípio, o Internacional não deve fazer nada. Até porque, convenhamos, óbvio, o D'Alessandro é muito importante dentro do vestiário colorado, é um cara que muda o ânimo dentro do vestiário, a gente viu isso no vídeo dos bastidores do título gaúcho, é inegável a importância do Dali. Mas o Dali não é membro nem da comissão técnica e muito menos jogador. Então o Inter não tem aquela urgência, aquela necessidade, aquela ânsia para reverter essa punição
posição e contar com o D'Alessandro. Então, como até esta quarta-feira o Inter ainda não havia se movimentado, não havia feito nada, então não deve realmente fazer nada, o D'Alessandro deve cumprir a sua pena, digamos assim, e voltar depois de cumprida. A pergunta do Kleber dos Santos também é muito importante. Sobre a lateral direita, não sabe nada? Sei. O Internacional segue atrás de um lateral direito. O Bryan Aguirre se firmou, tá muito bem, tá evoluindo jogo após jogo, foi titular nessa campanha do título gaúcho, mas hoje o Inter entende que ainda precisa de outro lateral direito. Afinal, o Bruno Gomes vai voltar somente na reta final do ano, e a gente nem sabe como o Bruno Gomes realmente vai voltar. Então o Inter segue procurando essa peça no mercado, mas não mais com tanta urgência quanto antes, justamente porque o Bryan Aguirre se firmou e tá muito bem. Como já falei por aqui, o Natan hoje é o reserva na lateral direita do Internacional, mas não é um jogador que conta com um grande prestígio da comissão técnica. Tanto é que estava afastado, estava treinando em turno inverso, estava fora dos planos e só voltou, só foi reintegrado por causa da lesão do Bruno Gomes e pela escassez de jogadores para a posição. Então o Natan hoje está por ali como um tapa-buraco, como um tampão. E justamente por isso o Internacional segue procurando essa peça no mercado. A prioridade, como eu já falei por aqui, era o lateral William do Cruzeiro. Até por isso o Inter mandou o Wanderson para lá, para quitar a dívida com Wesley e poder abrir negociação pelo lateral. O Cruzeiro tem uma resistência muito grande em negociar o William, principalmente porque o seu treinador quer mantê-lo por lá. Mas mesmo sabendo de toda a dificuldade desse negócio, o Inter já deixou clara a sua intenção, o seu desejo no jogador. Só que tem outros agravantes e que eu acredito que por isso, nesse momento, a negociação não deve ser concretizada. Primeiro deles, fator salarial. O William quer um salário na casa de R$1 milhão, o que hoje o Internacional não cogita pagar por ele. E outro, o William tem o desejo de voltar ao futebol europeu e depois sim retornar ao Internacional. E óbvio que o Inter não vai ficar esperando. Então, embora o William seja essa peça principal, seja esse plano A do Internacional, o negócio não deve acontecer e com isso o Inter segue no mercado em busca de um lateral direito. Eu acredito que como o Bryan Aguirre se firmou, o Inter não vai contratar um lateral direito nessa mini janela que está aberta. Vai deixar para contratar um nome de mais peso, um jogador maior para a posição, na janela que abre na metade do ano. E o EVTN Silveira, acredito que seja Everton, pergunta: qual campeonato o Inter deve priorizar nesse ano? E agora muito colorado vai ficar bravo comigo, vai discordar de mim, tá tudo bem, faz parte do jogo, mas é opinião pessoal. Ao meu ver, o Inter deveria priorizar nesta temporada a Copa do Brasil. E sim, eu sei que a Libertadores é mais importante, é um torneio continental, garante vaga para o Super Mundial de Clubes, eu sei de tudo isso. Não há nada igual à Copa Libertadores da América. Mas eu acho que o Inter deve priorizar a Copa do Brasil por questões práticas. É uma competição mais fácil, mais tranquila do que a Copa Libertadores da América. E é uma competição de tiro curto e que paga muito bem. Além disso, obviamente, o fator desportivo. A Copa do Brasil, embora seja uma competição de poucos jogos, é um título relevante, é um título nacional, que tiraria o Inter desta fila de tantos anos sem títulos nacionais ou internacionais. O Inter saiu dessa fila do Campeonato Gaúcho, ganhou o Campeonato Gaúcho mais importante dos últimos anos, por tudo que estava envolvido nele, toda a situação, a história do Octa, mas ainda falta aquele título de expressão nacional ou internacional. E, ao meu ver, a Copa do Brasil é o caminho mais fácil, é o caminho mais tranquilo para o Inter voltar a levantar uma taça grande, uma taça de grande relevância no cenário do futebol brasileiro. Então, ao meu ver, o Inter deveria focar na Copa do Brasil. Sei da importância da Libertadores, como colorado, eu gostaria que o Inter ganhasse tudo nesse ano, mas a gente sabe que o Inter vai ter que priorizar uma competição ou outra. Então, ao meu ver, deveria ser a Copa do Brasil. Mas agora, pra gente encerrar esse nosso papo, eu quero que tu comente por aqui. Na tua opinião,
Qual competição o Inter deve priorizar nesse ano de 2025? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E sobre a situação do William, essa novela, o que tu acha de tudo isso? Vale a pena todo esse estresse? Ou o Inter realmente tem que seguir para outra, tem outros bons jogadores no mercado? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E eu também quero te convidar a me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Eu tô nas principais redes sociais, tô todos os dias por lá falando sobre o Internacional. Então me segue e não perde mais tempo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!